O Edmilson que diz: hoje, 6 de maio, vários golpistas fascistas, reprodutores de fake news, se tornaram réus e irão presos pelo Xandão de no STF. O fascista deputado Giovan teve seu mandato suspenso. Falta muito. É, muita coisa mesmo. Deixa eu falar dessa primeira informação que o Edmilson trouxe. Esses propagadores de fake news são esses daí. Esses que vocês estão vendo, gente, esses 7. Eles fazem parte do núcleo 4, tá? Segundo a acusação da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, que apresentou a denúncia. O Supremo, então, tem feito todas não é audiências, os julgamentos, né, para colocar e tornar, então, mais esses 7 tornaram-se réus. É o terceiro grupo, é o núcleo 4, mas é o terceiro grupo julgado, viu, gente? A gente teve lá o primeiro, o núcleo 1, que é aquele que está lá, o Mauro Cid, o Bolsonaro, é, o Almir Ganier, o almirante da Marinha, e outros também. Eu posso até colocar aqui, mas eu queria falar desses 7 que estão aí, porque eles são, a imensa maioria aqui, como vocês estão vendo, das Forças Armadas, né? O Ailton Gonçalves, que é o major da reserva do Exército, citado em mensagens interceptadas pela Polícia Federal por defender a ruptura e propor medidas para impedir a posse do Lula. O Ângelo Martins, que também é major da reserva, apontado como um dos articuladores de conteúdos conspiratórios e de apoio a intervenções militares. O Carlos César Moretson Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal. Esse, gente, é o que está com o microfone aqui no cantinho, ó, bem aqui embaixo. Esse que é o presidente do Instituto Voto Legal, organização citada por propagar falsas alegações sobre fraudes eleitorais com influência sobre setores militares e políticos. Aí a gente tem o Jean Carlos Gomes Rodrigues, subtenente do Exército, acusado de atuar na organização de campanhas digitais com ataques ao STF e ao processo eleitoral. O Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel da reserva, envolvido em grupos de difusão de desinformação e teorias golpistas. O Marcelo Araújo Bormevé, o policial federal, que teria utilizado canais oficiais para espalhar dúvidas sobre a integridade das eleições. E Reginaldo Vieira de Abreu, coronel da reserva, vinculado a articulações contra o reconhecimento da vitória de Lula. Portanto, esses daí são os mentirosos, os propagadores de fake news, das mentiras, aqueles responsáveis, então, por fazer o caos informacional, digamos, né, de propagandear aí tudo aquilo que foi sendo construído, segundo, inclusive, que está na acusação da PGR a partir de 2021. Né, a PGR ela dá conta, gente, que o golpe ele foi construído não lá no final de 2022, quando o Bolsonaro perdeu as eleições, foi muito antes. Desde 2021, esse golpe ele foi sendo construído, articulado, organizado, as reuniões foram acontecendo, e aí então que a gente tem esse núcleo 4, e que eles são, então, os propagadores das fake news, né? Aqueles, então, que, para quem acompanhou, não li inteiro, mas parte do relatório da PGR, que está com base, inclusive, no relatório da Polícia Federal, diz o seguinte: eles utilizaram todas as estruturas das redes sociais e dos canais de WhatsApp, por exemplo, para propagandear mesmo, para pulverizar e tentar contaminar realmente a base bolsonarista e a sociedade como um todo de todas as mentiras para tentar construir esse golpe, né? Para alimentar o ódio, né, dessa gente mentirosa, golpista. Então, esse núcleo 4, eles foram responsáveis por espalhar, né, por fazer todo esse processo mesmo desse caos de informação e de mentira. E aí, só para vocês entenderem um pouco, então, como é que está sendo construído esses julgamentos, né, dentro do STF. O núcleo 1, a primeira turma que foi
colocada como réu foram esses, né, o Bolsonaro e os outros 7, que tá o Bolsonaro e o Mauro Cid, além desses outros 6 aqui. Esses daqui, gente, né, Bolsonaro, Mauro Cid, o Almir Ganier, como eu falei aqui para vocês, o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, também aqui o Ramage, né, que hoje é deputado federal, e aí tem toda uma articulação dentro da Câmara pelos bolsonaristas para tentar suspender, né, esse julgamento. E aí o argumento do STF é: olha, os crimes pelos quais ele está sendo julgado é antes da diplomação dele, de janeiro de 2023. Então, é a partir desse entendimento que ele está sendo julgado, né? E aí esses outros 3, o general Heleno, e esses outros 2 que estão, eu não vou lembrar agora aqui o nome deles, viu, gente? Preciso colocar aqui para ter como referência, mas esse é o núcleo 1, tá? Esses são os, digamos, os cabeça, aqueles que arquitetaram o golpe, que organizaram o golpe, né? Esses 6 mais Bolsonaro, Mauro Cid, né, que é a partir da delação do Mauro Cid, que baseou toda a investigação, e a partir dos elementos e provas que foram sendo investigados, que se construiu aí essa denúncia. Depois a gente tem o núcleo 2, que são esses outros 6, tá? E aí, então, eles vão ser julgados a partir desses 5 crimes. Esses 6, um deles aqui, que está bem na parte de cima, aqui no meio, é o responsável pela Polícia Rodoviária Federal. Eu não lembro agora o nome dele também. Eu vou colocar aqui nas próximas vezes que a gente for conversar, porque esse julgamento ele vai acontecer ao longo do ano, viu, gente? E ele foi aquele, lembrem que em 2022 foi o responsável por tentar impedir que eleitores do Nordeste chegassem às urnas de votação, né? Então, esse núcleo aqui, que é o núcleo 2, eles são os responsáveis pela execução, né? Então, né, seriam responsáveis e parte da execução do golpe, que dá conta, inclusive, desse plano de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Então, essa é a construção, tá? Núcleo Silvanei, obrigada, Márcia Castro, aqui, ó, Silvanei, tá? Esse aí que já tá com a blusa do PRF, é o Silvanei. Então, a gente tem núcleo 1, que são esses daqui, núcleo 2, que são mais esses outros 6, e agora o núcleo 4, tá? Que são esses responsáveis por espalharem, então, esse caos informacional, né? As mentiras, as fake news todas. Então, é isso que está sendo construído aí, então, esses outros 6. Hoje, julgamento do Supremo, nessa terça-feira, dia 6, eles também tornaram-se réus, então a gente tem aí mais 7. Então, o que temos ao todo são 21, né, que estão. A do cabelo roxo é uma delegada, viu, meu Luísa? Luísa que está perguntando aqui. Eu vou nessa apresentação aqui, eu vou colocar o nome deles aqui, porque daí a gente vai falar novamente, e aí a gente vai conseguir associar os nomes às pessoas, tá? Eu prometo, nas próximas vezes aqui, colocar, porque é difícil mesmo, né? A gente quer saber quem é, e eu faço questão, inclusive, para a gente realmente poder ver quem são essas pessoas todas. Eu acho importante, né? Eu acompanhando um pouco do noticiário, da grande imprensa, tem lá muita gente falando e não tem muito. Tem o nome, né? O nome das pessoas tal, mas acho que é bom a gente associar, né? Quem é quem fez isso, quem fez aquilo. E são todos golpistas, né? Todos alinhados ao bolsonarismo, à extrema-direita, a esse neofascismo. E essa gente, sim, que é golpista e que deve ser julgada, e a gente precisa defender, inclusive, essa questão aí e não nos rebaixarmos em que essa anistia aí possa acontecer. Então, a gente sempre tem que falar sobre isso.